Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Desde já quero aquele pedir uma ajuda. Me ajude a ser missionário. Passa esse vídeo para mais uma pessoa, por favor. Pelo menos. Dê um likezinho, que é aquela curtida, né? Para que assim o YouTube indique para outra pessoa. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos, mais gostamos de Deus. Quanto mais nós ouvimos, mais nos distanciamos do pecado. São aquelas pessoas que estão reservadas para o fogo eterno mesmo, assim como Judas. Por isso que a mão de Deus veio sobre mim hoje, para ler aqui no livro de Éfeso, capítulo 2, versículo 11 e 12, para que tu que está escutando venha entender e aquele que tu também vai mandar venha entender. Como eu estou fora da mesa, vou ler aqui, baixa um pouco as vistas. No versículo 11 do capítulo 2, está escrito assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eras gentios na carne e chamado incircuncisão pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Naquele tempo, aí já versículo 12, estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, do povo santo, e também da aliança da promessa da salvação. Não tendo esperança sem Deus. É a palavra de Deus, irmão, que está dizendo, não sou eu. Por que estou falando isso? Porque muitas pessoas, para te ganhar, dizem, não, Deus está em todo lugar, Deus está em todo mundo está com Deus. É mentira. Quer ver uma coisa? Quando a pessoa, um evangélico, fala assim, por exemplo, eu estou com Deus, a outra pessoa fala, eu estou com o demônio. A pessoa não está falando que a pessoa está com o demônio, está falando que ela está com Deus. Mas a pessoa que está falando isso não é evangélica e não quer aceitar que não está sem Deus. Está sem Deus. Deus abençoa, Deus dá o livramento, mas a pessoa não está com Deus. É a palavra de Deus, depois de ler lá, livro de Éfeso, capítulo 2, versículo 11 e 12 em diante. Mas eu só li 2 aqui para não ficar muito longo o vídeo. Portanto, irmão, a palavra de Deus diz no livro de Mateus, Jesus, quando foi apresentado no templo, o ancião disse, este foi posto para queda e elevação de muito. Queda do que não quer nada com Jesus e elevação do que querem. No livro de Isaías, capítulo 54, diz que Jesus intercederia por muitos. Isso não quer dizer todos. Isso quer dizer que Jesus não está em todos. Aliás, está escrito, se me ama, guarde meus mandamentos. Aquele que diz que me ama e não guarda meus mandamentos é um mentiroso. Está escrito em João. Mas, se pois o Filho conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lembra que eu comecei dizendo, quanto mais escuta, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e quanto mais se escuta, menos deseja pecar? Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. E João 8,36 disse, pois o Filho, quem é o Filho? É Jesus. Vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas para o Filho libertar, nós temos que ir até ele, porque está escrito, a saber, se com o coração crer e com a boca confessar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A palavra de Deus também diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, e diante dos anjos e do Pai no céu. A palavra de Deus diz, aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. A palavra de Deus diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Ou seja, para você, o senhor, a senhora, para nós estarmos com Cristo, temos que ir até Ele. Não é fazendo as coisas que nós queremos, tem que haver renúncia. Acabei de citar o que? Vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Depois fala, tomai sobre vós o meu jugo, porque é suave e o fardo é leve, mas existe o jugo. Entendeu? Não é de qualquer maneira que nós vamos para o céu. Ou seja, vamos passar 7 anos e meio, 7 anos no céu, não sei de Abraão, depois eu vou voltar para a terra. Que há essa controvérsia. Quando fala céu, o pessoal, não vai ficar, porque tal, está escrito,
Mas quando a gente aprendeu a numeração, aprendemos de 1 a 10. Como é que a pessoa que não sabe ler vai entender que 0 é número? Mas depois aprendemos normal, né? De 0 a 9. É por isso que a palavra de Deus fala no céu, no céu, no céu. Passaremos um breve tempo, sim, mas é uma outra explanação. Mas agora é a questão de estar com Deus ou não. Todos aqueles que buscam Jesus Cristo, ele abraça. Também no livro de Isaías está escrito: ei, que meus ouvidos não estão tapados, e nem os braços estão encolhidos, que não possa salvar. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O livro de Salmos, o salmista diz: ah, Senhor, me livra dos pecados voluntários. E nós hoje queremos nos livrar dos pecados voluntários? Nós bebemos, nós fumamos, nós nos prostituímos, nós falamos mal, nós mentimos, fazemos intrigas. Apocalipse 22:15 diz: os cães e os idólatras não herdarão o reino dos céus, entre outros. Como assim os cães? O cão, o cachorro? Os cães são aquelas pessoas briguentas que não fazem nem deixam as pessoas fazerem nada, como está escrito no livro de Neemias. Os idólatras, os que querem ser ricos, os que cobiçam as coisas alheias. Está escrito, Paulo falou no livro de Romanos que o pecado da cobiça equivale à idolatria. E Deus não vai com idólatra. O Espírito de Deus é ciumento. Portanto, se tu que está escutando isto hoje for evangélico, passe para um segundo que não seja. Se tu já conhece o que eu estou dizendo, passa para quem não conhece, que muitas pessoas vão se perder porque a gente não prega a palavra de Deus. E Deus é muito, muito enfático em dizer: servo mau e infiel, servo inútil, na verdade. E lembra a parábola dos servidores, que o senhor viaja para longe e deixa uma certa quantidade de dinheiro na mão de um, na mão do outro e na mão do outro. E, na verdade, o que tinha apenas um dinheiro foi o que foi penalizado, porque não agaranhou, não conseguiu mais uma vida. Que muito é dado, muito é cobrado, mas que pouco é dado também será cobrado. Então, vamos fazer essa evangelização via YouTube me ajudando. E quando me ajuda, todo mundo se ajuda. E o Deus que mandou que nós pregássemos fica feliz conosco. Ô glória! Então, irmãos, a coisa é séria. Não vamos entender e achar que Deus está em todos, que não está. Não está. No livro de Ezequiel diz: desviando-se o justo da sua justiça, fazendo conforme faz a abominação dos ímpios, pela justiça que praticou não haverá lembrança, pela maldade que praticou morrerá. Entendeu? Então Deus não está em tudo. E até em uma pessoa que Deus estava. E se essa pessoa volta a fazer o mal, Deus sai dela. Está escrito. Está vendo no livro de Mateus? Que o inimigo vem e sai. Porque o Espírito de Deus expulsa o espírito do inimigo. E quando a gente afasta de Deus, o inimigo volta e traz 7 piores. Vamos vigiar nisso. E como está escrito na palavra de Deus: filhinhos, já é a última hora. Nós estamos brincando, dando em casamento e casando, e esquecendo de Deus, buscando cada dia o nosso mal. Está escrito: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com pranto e com choro. Rasgai vosso coração e não vossas vestes. A paz do Senhor, irmãos, e meditem bem. E o manual de instrução do ser humano está aí para todo mundo, a Bíblia Sagrada. A paz do Senhor.